Em um tempo distante, Deus habitou em um mundo sem forma e vazia, e em trevas, ele pairou sobre as águas imperiais, e em um momento sublime, Deus falou as palavras que haja luz, e assim surgiu luz, e Deus viu que era bom. Ele se separou luz das trevas, revelando seu poder divino. No entanto, uma questão teológica fundamental persiste de onde Deus veio, quando o céu e a terra não eram nada. Mais do que uma promessa, quando as trevas reinavam sobre um vazio informe, Deus já existia ele majestosamente. Sozinho em sua grandeza divina, ele chamou a luz das trevas, trouxe ordem e criou um cosmos. Mas a pergunta incessante permaneceu de onde Deus veio. Alguns afirmam que Deus criou a Terra há 6.000 anos em apenas 6 dias, no entanto. Para ser filosoficamente consistente e honesto, surge a questão de onde Deus veio. Uma vez que entendemos a origem de Deus, como podemos compreender a influência de uma tal força espiritual em um universo material? Se acredita que Deus criou o universo, a lógica nos leva a questionar quem criou Deus, e assim começa o ciclo interminável sobre quem criou Deus e quem criou o Deus que criou Deus. A busca pela verdade se estende ao infinito, desafiando nossas mentes e nos levando a perguntar as profundezas do desconhecido. Vamos nos aprofundar. Na questão de quem criou Deus, quando fazemos esta pergunta, encontramos imediatamente a ideia de um Deus criado, o que é intrigante. Esta investigação por si só ilustra um ponto crucial. A crença em Deus como o Criador é fundamental para a nossa compreensão. No entanto, esta questão é intrigante, porque nos leva a considerar uma explicação mais plausível, a impossibilidade de algo surgir do nada, se concordarmos que não é possível criar algo do vazio absoluto. Chegamos a uma conclusão poderosa, de que deve haver algo eterno sempre existindo. Caso contrário, estaríamos presos no vazio eterno. Portanto, todos nós, de alguma forma, somos forçados a acreditar que algo sempre existiu. Esta é a única explicação lógica para se aceitamos que nada pode surgir do nada. Então você e eu que estamos aqui discutindo somos algo, e esse algo deve ter existido desde sempre. Os gregos antigos estavam interessados na questão de duas categorias: o que é criativo e o que já existe. Em última análise, esta questão resume-se a saber se existe algo ou alguém que nunca existiu. Os crentes afirmam que este ser é Deus, e esta afirmação é central para a sua fé. A questão de quem criou Deus pode parecer legítima para alguns, mas defendo que não é agora para aqueles que acreditam que o universo criou tudo o que eu quero. Para fazer uma pergunta sobre quem criou o Criador do universo, essa pergunta muitas vezes deixa as pessoas sem palavras, e eu mesmo já fiz isso para muitos cientistas. Lembro-me de uma ocasião em que estava discutindo com cerca de 1.000 cientistas, e um físico se aproximou de mim e disse que é interessante tudo isso. Você fala sobre Deus, mas você é cristão, e como cristão você acredita na Trindade, que Jesus era Deus e homem. Isso é um absurdo. Você pode me explicar isso? Eu respondi: claro que posso, mas primeiro deixe-me fazer uma pergunta. O que é consciência? Ele ponderou por um momento e admitiu que não sabia. Então perguntei o que é energia. Ele respondeu que, como físico, ele poderia medi-la, mas não sabia o que foi. Eu continuei: bem, minha pergunta não é sobre isso, minha pergunta é: você acredita em consciência? Ele disse sim. E você acredita em energia novamente? Ele respondeu afirmativamente. Eu então disse que você acredita nessas duas coisas, mas você admitiu que não sabe o que são. Então você é um intelectual. Não se preocupe com isso. Ele respondeu: por favor, não me chame assim. E concluí que era exatamente isso que você estava prestes a fazer comigo há 5 minutos. Se você não sabe o que é energia, não se surpreenda se a energia, luz, gravidade e consciência são mistérios. Não se surpreenda se todos esses mistérios estão contidos em Deus. A questão de quem criou Deus na realidade não é tão complexa quanto pode parecer.
quando nós, referindo-se a Deus como um ser imortal e atemporal? A resposta fica clara quando Keith Ward argumenta em seu livro Deus, Acaso e Necessidade. Se alguém perguntasse o que causou Deus, a resposta seria simples. Nada poderia ter trazido à existência uma realidade que transcende completamente o espaço e tempo, que é autoexistente. Compreender esta ideia é compreender que Deus está além das categorias de começo e fim. Qualquer coisa que começa a existir precisa de uma causa para isso. Não há causa porque ele é autoexistente. Nossa definição de Deus é o Criador incriado do universo, que transcende todas as limitações de tempo e espaço. A questão de quem criou o Criador incriado é como perguntar sobre o som do silêncio ou o que o vazio faz. O que eu estou tentando ilustrar é que existe uma definição de silêncio que nos impede de fazer tal pergunta de forma semelhante quando questionamos quem criou o incriado Criador do universo. Estamos seguindo uma linha de raciocínio que não se aplica a ele. Isso nos leva a um ponto importante. Os cristãos baseiam suas crenças em um Deus que não foi criado, enquanto os ateus geralmente fornecem respostas diferentes, como um ex-ateu. Eu também costumava acreditar em um Criador não criado. Embora meu entendimento fosse diferente, talvez eu tenha considerado a ideia de um gerador de multiverso ou de algum ambiente quântico no qual os universos surgem espontaneamente. Independentemente de qual fosse, a ideia era que o universo não foi criado. Portanto, em última análise, todos acreditam na existência de um Criador incriado. O que eu gostaria de pedir é que você continue a história desde o início do universo até o impacto espiritual de Deus. Importa no material, e considerando que todos nós temos essa crença em um Criador não criado, talvez a questão essencial seja como esse Criador se relaciona com nosso contínuo de tempo e espaço. E a matéria conhecida como contínuo aqui é o ponto crucial da matéria. Todos esses elementos, tempo, espaço e matéria, deveriam ter surgido ao mesmo tempo se houvesse espaço, mas não tempo, onde você o colocaria, e se houvesse matéria no espaço, mas não hora em que você colocaria. Não é possível separar o tempo, o espaço e a matéria. Eles devem coexistir. A Bíblia aborda esta questão de forma concisa, em apenas 10 palavras no início. Deus criou os céus, o espaço e a terra. A matéria, o tempo e o espaço foram criados juntos. Esses 3 elementos formam uma trindade essencial. O tempo abrange o passado, o presente e o futuro. O espaço tem comprimento, largura e altura. A matéria existe nos estados de gás, líquido e sólido. Esta trindade da trindade foi criada instantaneamente, e o Deus que os criou deve estar além deles, transcendendo todas as limitações temporais. Se Deus estivesse sujeito ao tempo, ele não seria verdadeiramente Deus, pois estaria restrito. Por sua própria criação, o criador deste computador não está preso dentro do computador, manipulando números na tela da mesma forma. O Deus que criou este universo não está vinculado a ele. Ele está além, acima e através do universo. Ele não é afetado por ele agora, quando ele vier à afirmação de Dan de que uma força espiritual não pode ter qualquer efeito sobre um corpo material. Isso levanta algumas questões intrigantes, como explicamos as emoções, o amor, o ódio, a inveja, o ciúme e, o que me fascina a ele, está além da compreensão, e é por isso que eu adoro isso. Deus não está limitado por nenhum lugar ou forma. Sua presença é onipresente e transcende todas as fronteiras. Então ele veio do nada. A coisa é clara. Nossa capacidade de compreender a verdade sobre Deus e o universo é limitada. A ideia de um Criador não criado, um Deus além do tempo, o espaço e a matéria, desafiam nossa compreensão, mas também nos lembram da grandeza do desconhecido. Em última análise, a busca pela verdade é uma questão pessoal e espiritual, e cada um de nós pode encontrar significado e propósito à sua própria maneira. Exploramos perspectivas que convidam à reflexão
expandimos o pensamento e reconhecemos o divino transcendência, independentemente de onde você esteja em sua jornada espiritual. Espero que essas discussões tenham inspirado uma apreciação pela complexidade e beleza do universo e pelo mistério que envolve a divindade. Obrigado por assistir e que sua jornada seja repleta de descobertas significativas e enriquecedoras.